no dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia. E achou a Filipe e disse: segue. E Filipe, que era de Betsaida, cidade de André e de Pedro, Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Podeis assentar, queridos. Há um chamado de Deus para todos os homens, chamado para a salvação, chamado para a intimidade, chamado para o relacionamento. Como é importante, irmãos, nós entendermos que tudo o que temos é por causa da graça. Se não fosse a graça de Deus, nós, além de estarmos perdidos, não teríamos esperança alguma. Mas foi a graça que nos alcançou, o favor de Deus que nos alcançou. O pecado, ele é destrutivo, destruidor, degenerativo. Desde o dia em que o homem fez a escolha errada lá no Éden, que pecou, a Bíblia diz que a partir daí toda a humanidade foi contaminada com o pecado. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse: por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou a morte. A morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Todos nós estamos no mesmo nicho, pecadores. E ele diz que não havia esperança nem para mim, nem para os irmãos, para nenhum de nós. Mas Deus, no seu rico amor, graça, infinita misericórdia, enviou o seu Filho. E Jesus, ele assumiu o meu, o teu, o nosso lugar. Morreu na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos ser perdoados. E aquilo que nos prendia, os grilhões, as cadeias que nos amarravam e que nos impedia de nos relacionar com Deus, quando Jesus, ele disse: Pai, está consumado, despedaça esses grilhões, as cadeias são quebradas, arrebentadas, são destruídas, e eu e você somos libertos do cativeiro. Somos livres agora para caminhar com Cristo, para caminhar com Deus, para receber a salvação, para receber o perdão. Pastor, quanto custa? É gratuito, irmãos. Eu costumo sempre dizer uma frase que gostei muito desde o dia de mim: a salvação é de graça, mas não foi barata. Paulo, ele disse: porque não foste com ouro. Coloca aí 1 Pedro 1,18. Porque não foi com ouro, nem com prata, nem com pedras preciosas, que vocês foram resgatados da vossa boa maneira de viver, mas foi com o precioso sangue de Jesus. Não foi com coisas corruptíveis, prata, ouro, que nós fomos resgatados. Filho 19. Mas foi com o precioso sangue de Jesus. Não vai? Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Não foi barato. E eu e você, o que temos que fazer, pastor? É receber tudo isso pela fé. Porque eu não posso pagar pela minha salvação, você não pode. Nós não podemos comprar a nossa salvação. E Deus, ele nos outorga isso tudo gratuitamente. Hoje nós podemos viver uma vida plena em Deus. Eu digo que a maior felicidade do homem é ele poder colocar sua cabeça no travesseiro e saber: eu estou reconciliado com Deus. Se meus olhos não abrirem nessa terra, eu sei aonde eu vou abrir meus olhos. A palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão libertos em Cristo Jesus, porque a lei de espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Romanos 5,1 diz: justificados, pois, pela fé, nós temos paz com Deus. Amém. Como é tremendo pensar que estamos em paz com Deus. Mas tudo isso é a obra da graça de Deus. Mas vamos para o texto de João capítulo 1. O Senhor Jesus, no seu tempo do seu ministério, ele está iniciando o ministério e começa a convocar homens, chamar homens para que fizessem parte do apostolado. E o verso 43 diz
diz que após o encontro que ele já tinha com André, com Pedro, ele encontra Filipe. E é muito interessante porque João ele faz um resumo. João ele não dá detalhes. Ele faz de uma maneira bem sucinta, em apenas um versículo. Ele diz: olha, no dia seguinte, Jesus ele quis ir para Galiléia, e aí ele achou Filipe e disse: segue-me. Escuta, irmãos, não foi nós que achamos Deus, foi Deus que nos achou. Foi Deus que nos achou, porque Ele nunca nos perdeu de vista. Ele sabia onde estávamos, e Ele foi até nós. Ele estendeu a sua mão e nos pegou onde estávamos, nos ergueu, nos levantou e nos chamou para seguir. E quando eu olho para aquilo que João está dizendo, olha, Jesus achou Filipe. E quando ele achou Filipe, ele disse: Filipe, vem, segue-me, me segue. E o que mais diz depois disso? Mais nada. Não, o texto não diz mais nada sobre isso. O texto agora para aqui. O verso 44 não fala do encontro. O verso 44 não diz do que ocorreu. Só diz assim: Filipe ele era de Betsaida, cidade de André. Amém. O que eu quero ressaltar com os irmãos? Que existem coisas que Deus faz na nossa vida. Nem sempre as pessoas vão perceber e vão saber. Mas você sabe o que você experimentou. Você sabe o que Deus fez dentro de você. Pode ser que as pessoas não consigam entender a grandiosidade, mas você sabe o que estava dentro de você. A experiência que você teve. Amados, Deus é tremendo, é maravilhoso. Porque Deus pega pessoas destruídas interiormente, pega pessoas quebradas, arrebentadas, e Ele vai lá, gera nova vida. O Deus que trouxe a existência do universo, de onde, pastor? Do nada. A Bíblia diz, Ele diz: age. E todas as coisas vieram à existência pelo poder da sua palavra. Dentro do vazio do nosso interior, do vazio que tínhamos de Deus, Deus ele sopra a vida e traz existência. Eu quero que haja paz, eu quero que haja amor, eu quero que haja novidade de vida. E é isso tudo vai brotando em nós, vai trazendo sobre nós um novo estilo de viver. E é isso que resume Filipe. Filipe foi marcado pela presença de Jesus. O encontro do Senhor com ele não é relatado por João, mas é experimentado de maneira real. Talvez, irmãos, talvez muitos de nós não seremos conhecidos até. Nosso nome não vai para os anais da história, mas o mais importante para nós é sabermos: o meu nome está escrito no livro da vida. O meu nome está lá. Posso não ser conhecido pelos homens, mas o que importa é ser conhecido por Deus. Posso não ser conhecido de todos, mas o que importa é que o meu Deus me conhece. Meu Deus sabe quem eu sou. E Filipe foi marcado por isso, pela presença do Senhor. Foi tocado, foi mudado, foi transformado. E diz a Bíblia, agora vamos para o 45, que quando ele sai da presença de Jesus, esse homem está tão marcado que ele encontra com um amigo, ele se encontra com Natanael, e ele vai dizer para Natanael: olha, Filipe acha Natanael e diz: olha, havemos achado. João não relatou como é que foi a experiência dele, mas ele está falando do testemunho que ele está dando agora. Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Pastor, o que isso tem que enriquecer para nós hoje, em pleno século XXI? Primeiro, a experiência que você tem com Deus, ninguém pode tirar. É insubstituível. Pode não valer para as pessoas podem zombar de nós, podem dizer que não é interessante, mas aquilo que nós experimentamos, irmão, ninguém pode tocar nisso. Foi a experiência dele, foi a experiência de Filipe. Ele está marcado por Deus. E ele diz: havemos achado. Ele está dizendo: olha, eu achei Jesus. O Pedro, o André também achou Jesus. O João achou Jesus. E ele vai dar testemunho: quem é Jesus?
está dizendo, olha, ele é aquele que Moisés escreveu na lei, os profetas. Ele está dizendo, olha, tem uma profecia sobre ele, ele é o Messias. Mas espera aí, teve tão pouco tempo de experiência. Irmãos, sabe o que Deus tem que dizer para mim e para você? Quando você tem uma experiência profunda com Deus, não é o tempo, é a essência da experiência. Você não precisa criar tempo de casa para você ter intimidade com Deus. Basta apenas você ser profundo no seu relacionamento. Não é 10, 15, 20, 30 anos de crente que vai fazer você ser íntimo de Deus. Você com um dia, mas com o coração compungido, contrito e entregue, você vai ser íntimo do Senhor. Por isso que tem muita gente se surpreendendo. Pessoas novas na fé, que estão experimentando coisas maravilhosas, esplendorosas. E pessoas ficando para trás e se perguntam, mas por quê? Deus, ele se revela para os sedentos. Deus se revela para os famintos. Buscar-me-eis e me achareis, se de todo o coração me buscares. Deus, ele tem prazer de se revelar a cada um de nós. E nós só precisamos buscá-lo de todo o coração. Só precisamos nos lançar e se entregar nessa busca. Tão pouco tempo. Mas ele está dizendo, mas ele se escreveu nele na lei. Os profetas falaram sobre ele. Agora vem outro ponto que eu queria chamar a sua atenção. Olha a simplicidade de Filipe. Filipe não enfeita o pavão. Isso é uma expressão brasileira. Quando você quer dar beleza demais a coisa, aí a gente falamos, né? Você está enfeitando o pavão. Não, ele diz com simplicidade, olha. Nós achamos aquele que Moisés falou, ele é Jesus de Nazaré, filho de José. O que significa isso? Significaria que ele estava agora desfazendo quase tudo que ele disse. Por quê? Primeiro que Nazaré não era uma cidade muito profunda. Segundo, José era um carpinteiro. O que essa descrição daria de tão grande nada? Mas ele não vai inventar algo para poder fazer sobressair o nome de Deus. Escuta, igreja, você não precisa enfeitar o Evangelho. Sabe por quê? Porque o poder do Evangelho é a ação do Espírito Santo. Eu só tenho que pregar a palavra simples como ela é. Quem vive é Jesus, quem transforma é Jesus. Eu não preciso inventar nada. Eu posso pregar o Evangelho simples, mas o poder do Espírito Santo vai transformar o pecador. Ele vai transformar o coração do mais simples. Ele vai lavar, ele vai purificar. Eu tenho que crer nisso. Infelizmente, esse evangelho comer que tenta se apresentar hoje não tem essência, não muda a vida, não transforma. Mas por que, pastor? Porque tenta modificar quem é Deus. Qual é o significado da simplicidade? Não precisamos a obra do Espírito, o poder do Espírito, a ação do Espírito. E é isso que Filipe faz, a simplicidade. Jesus de Nazaré, filho de José. O Jesus que foi criado em Nazaré, ele que é filho do carpinteiro, ele que é o Messias. Mas é impossível. É impossível. Aí a reação de Natanael, no verso 46, diz que ele reage negativamente. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Parece então que o evangelista Filipe falou: não, queridos. Entenda, as pessoas não vão reagir da mesma forma que você. Não crie expectativas erradas. Deixe as coisas por conta de Deus. Deus sabe trabalhar em cada coração, em cada vida. Deus é especialista em tratar ser humano. Nós é que às vezes complicamos o evangelho. Eu costumo sempre dizer, irmãos, o evangelho é simples, a salvação é simples. Somos nós que complicamos as coisas. É Deus que opera em vós tanto querer como efetuar. Quando o homem se lança diante de Deus, a incumbência de transformar e de mudar é dele. Yes. É ele que faz todo o processo de transformação plena. Amém. A reação de Natanael é: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pronto. Ele está descrevendo de tudo. É como se ele estivesse dizendo: olha, primeiro, Nazaré é uma cidadezinha pequenina. Segundo, lá é pobre. Terceiro, lá tem uma fama que não é legal.
havia fama de prostituição, de miséria. Mas sabe qual é a grande lição que eu tiro daqui, irmãos? É que o Deus tremendo, glorioso, Ele usa as coisas que não são para confundir aquelas que são. Deus poderia ter colocado Jesus lá em Jerusalém, no palácio, mas Ele preferiu: meu filho vai ser criado em Nazaré, porque não é o ambiente, é a essência dele. Ele é santo porque eu sou santo, Ele é Deus porque eu sou Deus. Não é Nazaré que produziu Jesus, é Jesus que promoveu Nazaré. Nazaré não poderia produzir nada de bom, mas Jesus não estava ali para ser produzido por Nazaré. Ele iria dar testemunho de que o Salvador foi criado em Nazaré. Sabe por quê? Deus é incontaminável. Deus, Ele não se perde por causa dos homens, nós seres humanos. A gente diz: não vou andar fulano é mal companhia. Eu não posso conviver com Beltrano, não, que Beltrano é gente ruim. Deus não tem esse problema. Porque quando Ele chega, Ele muda o ambiente. Ele muda as pessoas. Ele transforma a vida. Vidas são mudadas, tocadas. Os ambientes são mudados. Pode ser a sarjeta, pode ser um lugar podre, pode ser um lugar imundo, mas quando chega a presença de Jesus, esse lugar se transforma em ambiente de glória. Por que não lembrar, irmãos? Aquela estrebaria, meu Deus, aquele local onde estavam ali os animais, um local fétido, sem importância alguma. Há 2000 anos nós estamos falando daquele local onde Jesus nasceu. Mas o que deu o apogeu daquele local? A presença de Jesus. A presença de Jesus, Ele muda uma casa, Ele muda um lar, Ele muda uma família, Ele muda uma cidade, Ele muda uma nação. A presença de Jesus em Nazaré iria trazer uma nova fama para a cidade. É isso que Jesus quer trazer para nós. Talvez as pessoas vão dizer: a família fulana, Beltrano, não, aquilo não é nada, aquilo não presta. Tal etnia, tal grupo. Pode vir alguma coisa boa assim, quando Deus coloca a mão dele, muda tudo. Quando Deus coloca a mão dele, tudo é transformado, tudo é mudado. Agora uma outra lição. Natanael reagiu negativamente. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. O meu papel como cristão, o seu papel como cristão, não é discutir. Apresenta Jesus. Deixa Jesus se apresentar para o povo. É isso que Filipe faz. Ele sai dali da colisão. Ele diz: Natanael, tá bom. Vem e vê. Se encontra com o homem. Se encontra com ele. Eu quero ver se você vai permanecer com essa mesma posição. A igreja precisa apresentar Jesus de maneira genuína. Precisamos levar os homens a Jesus. Não para os nossos dogmas, não para os nossos preceitos, não para a nossa religiosidade, não para aquilo que nós entendemos. Temos que colocar os homens diante de Jesus. Porque senão vamos passar o resto da vida discutindo, tentando convencer as pessoas. Mas quando alguém tem um encontro realmente com Jesus, queridos, tem uma explosão de mudança, de transformação interior, que palavra nenhuma poderia fazer isso, mas a presença de Jesus faz. Filipe resume: vem ver ele. Vira Jesus. E aí então, Filipe passa a mão em Natanael. Vamos, Filipe. Vamos, Natanael. E a Bíblia diz que Jesus, ele viu Natanael vindo ter com ele. Natanael está vindo talvez com o coração cheio de resistência, já todo armado, todo preparado para aquele encontro. Vou dizer poucas e boas, mas aí a Bíblia fala que Jesus viu ele primeiro e gritou e já disse: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Dolo fala de engano. Jesus disse: eis aí um verdadeiro israelita em quem não tem engano. Isso já é um choque nele. Deus sabe quem você é, irmãos. Deus sabe dos seus defeitos, mas também Deus conhece as suas virtudes. Deus sabe dos seus esforços. Sim, Deus contempla quantas vezes que estamos ali e olha lá.
batalhando para viver uma vida santa, se esforçando. Às vezes falhamos e erramos, mas Ele sabe, Ele conhece. Jesus está dizendo, Ele é um verdadeiro israelita. O seu coração está no Senhor. Não tem dolo nele, não tem engano. Ele não vive uma vida dupla, uma vida dúbia. E isso já mexeu com ele. Natanael é surpreendido com essa palavra de Jesus. Aleluia. E aí então, diz a Bíblia que Natanael então ele deu fala: de onde você me conhece, Jesus? De onde você me conhece? Nunca te vi. E eu acho que o Senhor nunca me viu também. Para mim esse texto chega ao auge aqui. Jesus olha, ele olha para Natanael e diz: antes que Felipe te chamasse comigo, antes de Felipe encontrar com você, eu vi você. Te vi eu estando você debaixo da figueira. Amém. Meu Deus. Aqui há um impacto, uma explosão interior dentro de Natanael, que às vezes não conseguimos nem decifrar, irmãos, o impacto que isso aqui teve. Tenho aqui, dentro do campo teológico, algumas teorias, mas eu vou ficar com uma só, para não perdermos tempo que a hora vai embora. E uma das que é mais aceitas. O que aconteceu? O israelita, o judeu, ele sempre tinha uma tendência de orar debaixo da figueira. Era o local onde se meditava, se lia as escrituras, e ali se fazia orações. Então quando Jesus disse: eu te vi estando tu debaixo da figueira, e quando você linka isso aqui, quando Jesus chamou ele de um verdadeiro israelita, talvez lá debaixo da figueira ele estava dizendo: Deus, até quando que Roma vai massacrar a gente? Deus, até quando vamos chegar sem o Messias? Houve um clamor pessoal, havia um grito na alma de Natanael, lá debaixo da figueira. E quando Jesus disse: olha, eu vi você lá, ele se desmancha, ele diz: meu Deus, eu clamei a ti, e o Senhor daqui diante de mim, o Emanuel, o Deus conosco. Jesus é o Emanuel, Deus conosco. Aquele homem se desmancha diante desse esplendor, dessa revelação, a tal ponto. Vira para mim, Beatriz. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Porque revelou o que estava no coração dele. Glória a Deus. Deus sabe tudo o que acontece contigo. Deus sabe tudo o que passa conosco, irmãos. Nada está alheio ao conhecimento de Deus. Nada está à margem do conhecimento do Senhor. Aquele homem é estremecido, porque ele teve uma experiência naquele dia que veio marcá-lo. Quando ele achava que estava sozinho debaixo daquela figueira, talvez pensando: Deus não está me ouvindo. Já vim aqui tantas vezes, eu já chorei tantas vezes, eu já gritei aqui. Parece que Deus não me ouve, parece que Deus não me atende, parece que não muda nada. Mas, queridos, foi tão impactante quando Jesus falou: olha, eu sei o seu lugarzinho, eu sei que você fica lá debaixo daquela figueira clamando, eu sei que aquele cantinho lá que você tem, eu te vi lá, eu te conheço de lá. Deus te conhece do seu quarto, Deus te conhece dos cantos que você chora, Deus te conhece dos locais que você lamenta, Deus te conhece quando você diz: Senhor, eu não estou aguentando mais, como eu gostaria de ter as coisas mudadas. Senhor, eu queria que as coisas fossem diferentes. Quando você clama pela tua família, quando você clama por si próprio, sim, Deus está te vendo. É isso que essa palavra nos revela. O Deus que nos conhece, o Deus que nos vê nos nossos cantinhos da vida. Não estamos sozinhos, não estamos desamparados, não somos filhos bastardos, somos filhos e temos um Pai no céu que nos ama, que nos contempla e que tem o melhor para nós, irmãos. Glória a Deus. Vira para mim. Amém. Aleluia, Senhor.
Jesus então, ele disse, porque eu te disse que eu vi-te debaixo da figueira, você crê? Coisas maiores do que essas virás. É muito mais do que apenas saber o que passa no teu coração. Deus tem uma experiência maior para a tua vida. Deus tem uma experiência maior para a tua família. Deus tem coisas tremendas para fazer em nós, irmãos. E que às vezes nós ficamos limitando o que Deus veio fazer. Que bom que você teve uma experiência, que bom que você recebeu Jesus, que bom que você está perdoado. Mas entenda, tem algo mais, tem coisas a mais no meio. E Deus quer que nós demos passo de crescimento. Precisamos crescer. Não podemos ser meninos. Um dia, cada um de nós aqui estivemos nos braços da nossa mãe, como um bebezinho. Você vestiu roupinhas pequenas, mas que hoje é impossível caber, porque você cresceu. Assim também é no reino de Deus. Não podemos mais ser meninos, precisamos ser bebês, precisamos crescer e avançar. Jesus está dizendo: olha, Natanael, tem coisas maiores do que essas que você verá. Igreja do Senhor, tem coisas lindas que Deus quer marcar na tua vida. Na caminhada cristã tem luta, tem prova, tem dificuldade, mas tem um Deus que nos marca. Tem um Deus que mexe aqui dentro da nossa alma, do nosso coração, que nos marca de maneira tremenda, que nem o céu consegue entender. Os anjos deverão dizer, mas como é que aguenta? Imagina os anjos lá assistindo Jó perdendo todos os seus bens, Jó tendo uma fileira com 10 cachorros dos seus filhos, e todo mundo olhando assim, dizendo: vai blasfemar. Aquele homem se prostra, joga ao chão e diz: o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Porque tem algo que é muito maior do que coisas. A presença de Deus é muito mais superior do que qualquer coisa que perdemos nessa vida, irmãos. Tudo isso é passageiro, é transitório. Aleluia. É muito bom você ter as coisas, você ter sua casa, seu carro, seu trabalho, seu dinheiro. Mas entenda, vai ficar tudo aqui. O que você vai ter é uma eternidade com Deus. Que Paulo disse: aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não se assentou no coração humano, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Tem coisas lindas te aguardando, tem coisas maravilhosas que nos aguardam, e o diabo vai fazer de tudo para nós não chegarmos lá. Ele vai criar inúmeras situações para nos prender, para nos amarrar, para atrasar a nossa vida. E Deus insiste conosco: vem, meu filho, caminha, tem coisas maiores. Vem, meu filho, sai da inércia, sai dessa inoperância e viva um novo. Se coloca de pé. Queria que você fechasse seus olhos agora. Deus hoje quer te trazer para um patamar mais elevado. Deus quer te levar a você viver um momento novo com Ele, de crescimento, de avanço. Sim, Deus quer marcar você. Mas eu queria que você agora estivesse fazendo sua oração com Deus. Deus está te vendo debaixo da sua figueira. Deus te contemplou no interior do teu coração. E Ele está dizendo: eu te vi, eu te vejo, eu te contemplo, eu te ouço. Senhor, nós queremos te bendizer, Senhor, nessa noite. Queremos louvar o teu nome, Deus, porque o Senhor é bom. A tua misericórdia ela dura para sempre. Nós te enaltecemos, Deus. Obrigado pela presença do teu Espírito em nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor nunca desistiu de nós. Obrigado pelos livramentos. Obrigado pelos laços que estão quebrados. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não permitiu o
Abençoa-nos, ó Deus. Despede-nos, ó Deus, debaixo da tua bênção. Oramos para os irmãos que estão regressando para os seus lares. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada família. Transforma, Deus. Traz algo novo. Faz algo novo, Deus. Em cada lar, em cada família, em cada irmão, em cada irmão. A nós, Senhor, que também estaremos ali, retornando para o culto em Évora, Deus. Estaremos ali também um culto abençoado. Que sobre a palavra para a igreja, vem marcada para a igreja. Assim oramos, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Estenda as mãos assim. Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo permaneça sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todos